missão é a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruanda. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda, caminho Jaruanda, uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambina da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. Com muito amor, com muita felicidade, estamos retomando a gravação dos nossos vídeos e hoje vai ser quase um testemunho, né? Hoje a gente vai falar sobre uma frase do Caboclo Mirim que diz assim: a nossa doutrina não conserta a vida de ninguém, mas cria condições para que cada um conserte a sua própria vida de acordo com o seu paladar. É uma frase que também resume Caboclo Mirim. É uma frase direta, objetiva, firme, e é uma frase que traz o objetivo final da Umbanda, que é a nossa autorreforma. Na Umbanda, e todos nós que estamos na Umbanda, embora compreendendo as nossas missões, embora compreendendo que às vezes as decisões que tomamos na erraticidade ou quando ainda estamos antes de encarnar influenciam no que a gente vai fazer nessa vida, no final das contas somos livres para decidirmos ficar. E eu particularmente decidi ficar na Umbanda pela liberdade que a Umbanda me dá. A Umbanda liberta a todos nós, todos aqueles que estão lá, mas não de uma maneira proselitista ou de uma maneira de definir que a única possibilidade de sermos salvos ou curados ou sermos felizes é através da Umbanda. Não. A Umbanda ensina que tem muitos caminhos, muitas opções e opções de religiosidade e de estilos de vida que vão nos levar à nossa felicidade sempre quando entendamos a nossa missão, sempre e quando mantivermos a nossa moral, sempre quando nos mantivermos no caminho da retidão e da autorreforma, que eu acho que é a principal função, o principal ensinamento que Caboclo Mirim deixou para todos os umbandistas, até aqueles que não seguem a sua escola. A autorreforma são as condições que o Caboclo Mirim disse, porque todas as vezes que a gente está num terreiro de Umbanda, todas as vezes que a gente está participando dos atendimentos, a gente tem a oportunidade de aprender. A gente aprende pelo exemplo do outro. A gente consegue observar que as atitudes que fazemos, as decisões que tomamos, os caminhos que escolhemos percorrer, eles vão determinar por si só a colheita da felicidade ou da tristeza, da alegria ou da dor, do martírio ou do advento do desfrute. É saber que somos os donos únicos do nosso caminho, da nossa vida, possibilita que a gente possa encontrar dentro de nós a força necessária para nos reinventarmos, né? A gente pode dizer também que não é porque eu trabalho com essa ou qualquer entidade, que a minha entidade é maravilhosa, que o meu preto velho é lindo, que a minha criança é sábia, que minha pombagira é isso, que a minha vovó é aquilo, que eu, enquanto médium, estaria progredindo. Existem pessoas que infelizmente trabalham anos e anos e anos e anos e anos dentro dos terreiros e não introduzem aqueles aprendizados na sua vida, não modificam as suas atitudes e, portanto, não tiram proveito nenhum de anos de ensinamento. Estar diante de uma entidade de Umbanda é a possibilidade de aplicar ao nosso paladar os aprendizados únicos, despretensiosos, amorosos, verdadeiros
e de muita sabedoria. Sempre quando estamos diante de uma entidade de Umbanda, o nosso problema é o maior, é o mais grave, é o mais importante, é o mais urgente. Temos total atenção, total foco, total prioridade. E se a gente captar aquela mensagem, sejamos nós o consulente que estamos recebendo a mensagem, sejamos nós os médiuns que somos o instrumento pelo qual essa mensagem vai chegar àqueles consulentes, são essas as condições que a doutrina da Umbanda nos dá. A condição da observação, a condição do perceber a dor do outro, a condição de refletir sobre o resultado de determinadas atitudes que as pessoas tomam que vão acabar por influenciar a nossa vida e os nossos caminhos. A Umbanda, através dos seus emissários de amor, através de entidades que escolheram utilizar-se de roupagens que são menosprezadas pela sociedade elitista, ela permite que sejamos quem nós somos. E aprender através da Umbanda que não importa a cor da minha pele, a minha escolaridade, que não importa a minha sexualidade, a minha orientação sexual, como eu me identifico, para eu ser atendido ou para eu ser melhor ou pior. A Umbanda nunca limitou nada nem ninguém a ser um trabalhador da Umbanda. A Umbanda não julga. Eu acho que as entidades de Umbanda são aquelas que melhores interpretaram a máxima de Paulo que dizia tudo me é válido, ou tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, no sentido de que, meu filho, se você quiser fazer isso, o resultado vai ser esse. Se você quiser fazer aquilo, o resultado vai ser aquilo outro. Não é através de proibições. Como eu falei também, na Umbanda a gente não acha, e eu acho que ninguém deve achar, que a Umbanda é o único caminho, que é através da Umbanda que a humanidade vai se salvar. Até porque as nossas entidades, elas têm compromisso com o nosso progresso moral, intelectual, material, por que não? Eles vão buscar extrair de nós o melhor, porque a gente, enquanto espírito eterno, a gente vai crescer moralmente, a gente vai crescer desde o ponto de vista da espiritualidade, no sentido de ser uma pessoa espiritualizada, de uma pessoa que vai ter a sua fé e a sua crença em Deus e nos nossos orixás de uma maneira firme e obstinada e compreendendo que o melhor sempre acontece, mas elas também vão direcionar para a nossa vida a busca pelo conhecimento intelectual, porque a gente sabe que nenhum espírito vai progredir, nenhum espírito vai crescer, nenhum espírito vai se aproximar do nosso Criador sem nunca chegarmos a sermos Deus, sem a gente ter essas possibilidades na nossa vida. A gente vê muitos criticando quando as entidades de Umbanda nos agraciam com possibilidades de caminho, com curas, e aí eu digo assim, quem consegue ter fé, quem consegue pensar em se modificar se não tem o que comer? Quem consegue ter fé, quem consegue pensar em se modificar, em trabalhar o perdão, em se relacionar melhor, em se reconciliar com as pessoas, se está com muita dor? Não é possível. E é por isso que a Umbanda, através dos seus emissários, nos possibilitam essas condições. Porque uma vez que estamos com os dois pés no chão, com o corpo ereto, com a cabeça erguida, com os olhos atentos, em equilíbrio, a gente vai poder tomar as nossas decisões. Porque as entidades, elas dão caminho, elas dão ensinamentos, elas compartilham sabedoria, elas nos indicam opções para as nossas decisões, para quando estamos principalmente nas encruzilhadas da vida, mas no final das contas, quem tem que caminhar somos nós, né?
É aquele famoso ensinamento de Jesus que falava que onde está o nosso tesouro, aí é onde estará o nosso coração. Para mim isso é o nosso paladar. E as condições que o Caboclo Mirim nos dá disso é a gente priorizar o que é importante para a gente. É a gente compreender que ser livre, ao final de contas, não é você estar preso aos caprichos, às vicissitudes efêmeras, mas sim você ser livre no sentido de compreender o que é importante para você, aonde você quer chegar, e compreender que é possível ser feliz sendo quem você é. Outra coisa que a gente recebe da Umbanda quase sempre, que as pessoas sentem muita falta, é a certeza de que a gente não caminha só. Embora exista por aí algumas distorções das mensagens da espiritualidade, quando diz assim, tem uma frase que as pessoas utilizam muito, que eu particularmente não gosto, que diz assim: quem me protege não dorme. E aí essa frase é para falar de Exu, com certeza, ou de Pombogira, ou da malandragem, ou de um caboclo, ou de qualquer que seja a entidade, mas a grosso modo está falando da energia de Exu. E aí eu fico imaginando, se o seu Marabô não tem mais nada do que fazer na vida dele do que ficar do meu lado o dia inteiro para me proteger de mim mesmo. Isso aí é terceirizar, é entregar na mão dos outros as minhas responsabilidades. E isso a Umbanda não faz. A Umbanda ajuda, ela auxilia, ela provê as condições, mas ela não conserta a vida de ninguém. Nós temos que consertar a nossa vida de acordo com aquilo que é o melhor. Às vezes o que é melhor para o Glauco não é melhor para minha irmã, não é melhor para o meu irmão, não é melhor para aquele consulente que chega na Umbanda a primeira vez. No final das contas, o que a Umbanda quer de nós é que a gente compreenda o sentido final da caridade. A caridade que é a indulgência, que é a benevolência, que é a fraternidade, que é o não julgamento. A caridade que é compreender e perdoar os erros alheios, porque nós temos muitos erros. No final das contas, a caridade que a Umbanda quer nos ensinar é a caridade das entidades. É a caridade do fazer o bem sem olhar a quem. É a caridade do amor doado ao desconhecido. É o amor anônimo, porque a gente não vai achar que o nome das nossas entidades é Vovó Maria Conga, é Maria Mulambo. Elas têm outros nomes, tiveram outros nomes e optaram por amor e por humildade abrir mão desses nomes para nos auxiliarem. Então, portanto, o que eles querem de nós é que a gente siga os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Pai Oxalá, que é amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O exercício diário das caridades que são feitas, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, dentro dos agrupamentos sérios de trabalho da Umbanda, são fundamentalmente a aplicação dos ensinamentos de nosso Pai Oxalá. E, portanto, Caboclo Mirim, que foi um grande trabalhador de Jesus, que foi um educador, que foi um doutrinador, que a gente possa compreender dessas palavras dele que a Umbanda, quando a Umbanda entra em nós, e aqui eu não estou dizendo quando nós entramos para a Umbanda, mas quando a gente permite ficar na Umbanda e compreender a Umbanda de uma maneira profunda, a gente vai perceber que aquela doutrina, ela permite que a gente se modifique. A gente tem todas as condições. Como diria o nosso irmão Vinícius, é a nossa tarja preta, é o despertar semanal para as realidades da vida. É mostrar que a nossa dor pode ser dolorida, mas tem pior. É pensar que a nossa vida é difícil, mas tem pior. É pensar que, apesar disso tudo, estamos aqui, estamos recebendo o amor dessas entidades, e se essa cruz
nos chega é porque nós temos braços, ombros, pernas e capacidade de aguentar. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. A justiça de Xangô não cobra o preço de uma vez só. Ela permite que esse pagamento venha suave. Então que a gente possa aprender com a dor alheia e com a nossa própria dor. Que a gente possa aprender com o exemplo do outro, mas também com os resultados das nossas ações. Uma vez que a gente conseguir conciliar isso tudo e mais os ensinamentos que as entidades nos trazem, a gente tem tudo o que a gente precisa para o final dessa vida, para o final dessa encarnação, a gente olhar para trás e falar assim: eu fiz tudo que eu podia e eu venci. Salve Caboclo Mirim, Saravá Umbanda, muita paz, muito axé, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.